A paz do Senhor, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Eu estou feliz por estar aqui para dar continuidade a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando a revista, a qual tem o tema A Fragilidade Humana e a Soberania de Deus, estudando sobre o sofrimento e a restauração de Jó. E agora nós chegamos na lição de número 9, que tem o título de Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Então hoje nós vamos estar estudando esta lição, que diz Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós temos aqui um texto áureo e uma verdade prática, a qual nós vamos estar lendo também, que diz o seguinte: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Essa verdade prática está em Jó 28, verso 28. Esse texto áureo, E a verdade prática diz assim: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não a um mero acúmulo de conhecimento. Glória a Deus por isso. Nós podemos observar que aqui já são ricas esta leitura para nós. No texto áureo nós podemos observar que diz: Mas disse ao homem. Quem disse? Jó? Os amigos de Jó? Não. Deus disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. E a verdade prática também traz grandes lições para nós, que fala: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Então nós já podemos observar que a verdade prática nos mostra que o acúmulo de conhecimento não tem muito a ver com a sabedoria, porque a sabedoria é o temor do Senhor. Então nós vamos saber mais no decorrer da lição o que é o temor ao Senhor. Nós temos nesta revista também um objetivo geral. Nosso objetivo geral é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Glória a Deus. Temos também a introdução da nossa lição, que diz assim: Nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositalmente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada, que é a de origem divina. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Esta é a nossa introdução. Nós podemos observar que a sabedoria divina, ela manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor do Senhor. Então aquele que não teme ao Senhor está longe de ser sábio, está longe de alcançar esta sabedoria divina. É o que nós podemos observar no decorrer desta lição. Então vamos logo para o nosso conteúdo da nossa lição. Nós temos aqui um ponto central que diz: o temor do Senhor é o fundamento de toda a verdade, toda a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor é o fundamento da verdadeira sabedoria.
nós temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, seguida de 3 subtópicos, né? E o tópico da nossa lição diz o seguinte: a sabedoria vista como um bem natural. Este é o primeiro tópico. E o nosso subtópico diz: o empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo 28, Jó faz um contraste entre a busca dos homens por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade dos homens na exploração dos minérios naturais, do versículo 1 ao versículo 11. Estão eles contrastados o trabalho mais nas minas, como a busca dos homens pela sabedoria. Da mesma forma que, desde os primórdios, o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de materiais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para se encontrar, primeiramente, o minério precisa ser garimpado. A sabedoria, igualmente. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Aqui nós podemos ter um entendimento que ele não nega a existência da sabedoria, mas declara que ela está oculta, né? Então nós podemos tirar lições desta parte aqui que nós lemos, né, para nossas vidas e colocar em nossa vida prática, no nosso dia a dia. Se empenhar em buscar aquilo que está oculto, porque quem busca diante de um Deus vivo, ele revela o oculto, né? E diz que a sabedoria, né, está oculta. Então, está disponível para todo aquele que queira ser sábio ou buscar sabedoria divina diante de Deus. Glória a Deus. E para este texto, nós podemos ler algum texto bíblico, né, que se encontra em Tiago 1, verso 5, para nosso entendimento de busca pela sabedoria, a sabedoria que está oculta, a sabedoria divina. Então, Tiago 1, no verso 5, né, para nosso incentivo a essa busca, diz o seguinte: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo a dá liberadamente, e não censura, e se lhe é dado. Então aqui está Tiago nos mostrando que aquele que tem falta de sabedoria, busque a Deus, busque no Senhor. Então ela não está disponível pelo esforço humano, assim como também, né, nós vemos aqui Jó declarando que ela está oculta, né, e ela precisa ser, né, revelada, e quem revela é o Senhor. E só revela através das orações, pedindo ao Senhor sabedoria. Então, aqui está Tiago nos orientando, né, que devemos buscar no Senhor. Eu queria ler mais uma referência bíblica sobre buscar no Senhor. E nesta ocasião, buscar no Senhor, eu queria levar o texto que está em Jeremias. Jeremias, no capítulo 33, no verso 3, ele diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o segredo é clamar ao Senhor, buscar o Senhor. Aqui está um dos vários convites que a Bíblia nos oferece, o próprio Deus convidando a penetrar a intimidade de Deus, buscar através da oração. Nós podemos entender que
quando Jesus estava em seu ministério, ele tinha os seus discípulos e 3 deles eram mais íntimos de Jesus. Ele tinha mais intimidade com Jesus. E eles andavam com Jesus e via coisas que os demais não via. Ele sentia coisas que os demais não sentiam. Então eles provavam coisas que os demais não provavam. Por causa dessa intimidade, por causa dessa busca ao Senhor, por estar mais próximo de Deus. Então esse discípulo seria privilegiado. Então é privilégio daquele que busca, daquele que se empenha em buscar na presença do Senhor, em buscar em Deus. Eu também gostaria de ler mais um versículo, em relação a buscar na presença do Senhor. E nesta ocasião o versículo é em Hebreus, no capítulo 11, e o verso é o de número 6, que diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então esta é a primeira parte do versículo, que aquele que busque ao Senhor, é necessário crer que Ele existe. Então tem que buscar ao Senhor com fé, reservar todas as outras coisas para outros momentos, mas este momento é totalmente para Deus. É colocar todas as suas forças, de todo o seu coração, em busca da presença do Senhor com fé, crendo que aquilo que você está colocando diante do Senhor, você vai o receber, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai ouvir e vai responder. Embora a resposta do Senhor para você seja um não, mas a resposta vem, porque você crê que está tendo um diálogo com o Pai eterno. Então é preciso crer, porque aquele que busca e crendo, tendo fé, o restante do versículo nos diz o seguinte, no verso 6, e que é galardoador dos que o buscam. Então, o galardão vai vir, a recompensa vai vir. Você buscando com toda a sua sinceridade, de todo o seu coração, crendo, você vai o receber, você vai ter a sua recompensa. Você vai ser recompensado pelo Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, o qual estamos colocando as nossas vidas diante dele e buscando ele a cada dia de nossas vidas. Então assim nós encerramos esse primeiro tópico, subtópico do tópico 1, e nós vamos para o tópico 2, que diz o seguinte: como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Vamos ler todo o conteúdo para que nós possamos entender melhor. No trabalho de mineração, requer habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação, pois isso há a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Versículo 3 e 4 do capítulo 28 da revista. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas, apesar de tudo, o seu esforço nessa busca, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Queridos, aqui a gente vê que inicia se mostrando algumas características do homem que escava, que vai extrair o minério. E essas características também são aplicadas para buscar a sabedoria diante de Deus. Jó cita que todo esse esforço, todo esse empenho pode ser em vão.
e logo mais a gente vai saber por que é em vão. É em vão porque, né, a revista vai nos mostrar no próximo tópico, né, por que é em vão. Mas nesse tópico 2, que fala sobre a sabedoria, sobre esse desempenho, um contraste aqui entre o minerador e aquele que busca a sabedoria diante de Deus, eu queria deixar alguns versículos da Provérbios, né, que fala sobre sabedoria. E aí eu não vou ler esses versículos porque são longos versículos. Eu queria deixar o capítulo 1 até o capítulo 9. Porque quando chega no capítulo 9, fala de um banquete da sabedoria. Então seria bom que todos lessem, né, Provérbios, capítulo 1 até o capítulo 9, né, que lá está falando da sabedoria, né, e aí nós vamos entender por que Salomão chega a essa conclusão que pode ser em vão, né. Eu vou ler Provérbios, pelo menos no capítulo 10, que nós já dá uma clareada por que pode ser em vão a nosso empenho, dessa mesma forma como o homem busca, né, os tesouros, os metais, né, aplicando toda a tecnologia, aplicando toda sua inteligência para buscar. Então, Provérbio, capítulo 9 e o verso 10, nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e o entendimento. Então nós podemos observar que no capítulo 10 de Provérbios, no verso 10 de Provérbios, no capítulo 9, ele diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. E quando Jó aplica aqui e mostra que, né, faz esse contraste, a gente observa que tudo isso possa ser feito e sem o temor do Senhor. E toda essa tecnologia, toda essa habilidade, toda esta técnica aplicada sem o temor do Senhor é sabedoria humana, é sabedoria terrena, não tem nada a ver com a sabedoria divina. Então por isso Jó diz que possa ser em vão. Então seria bom nós lermos todo o capítulo 1 ao capítulo 9 de Provérbio, que lá fala da sabedoria do 1 até o capítulo 9, chegando no banquete da sabedoria divina. Assim nós podemos encerrar também o subtópico 2. E o 3 nos fala o seguinte: de onde vem a sabedoria? De onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, nas mãos tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação nas minas. Verso 12 do capítulo 28. Nas mãos é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retrata por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justifica o conflito que havia entre a teoria teórica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios,
ela é propriedade de Deus, ela vem de Deus, né? Nós podemos ver novamente, Tiago nos lembra de que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente e não lança em rosto, e se lhe é dada. Tiago 1, no verso 5, nos mostra bem claro que a sabedoria vem de Deus, ela não é propriedade do sábio, né? E não pode ser adquirida, né? Em faculdade, títulos, né? Pessoas podem ter aí formações, mas se ele não tem o temor do Senhor, então ele nem começou ainda a sabedoria, a ser sábio, né? Nós podemos observar aqui que, né, em Provérbios, né, 9, verso 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que é o temor do Senhor? E aí o temor do Senhor, nós podemos ver que o próprio livro de Provérbios, no capítulo 8, fala o que é o temor do Senhor. Então 8, no verso 13, diz o seguinte: o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então logo o versículo já começa dizendo que o temor do Senhor é aborrecer o mal, né? E que mal é esse? Muitas vezes nós podemos ficar querendo entender que tipo de mal. Mal aos meus olhos, mal aos olhos do Senhor, mas a própria Bíblia, o próprio versículo continua dizendo, né, dando um norte para nós, uma orientação, que tipo de mal são esses. No versículo 13, né, ela continua dizendo: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba. Então nós podemos ver aí a primeira, né, coisa que o Senhor aborrece, é a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa, né? Se aborrece o Senhor com essas coisas. Nós podemos observar que o temor do Senhor se inicia aqui, aborrecendo aquilo que o Senhor aborrece. Então o Senhor aborrece, né, o soberbo e a arrogância. Então, prático para nós seria o que? Agora orar. Orar e pedir ao Senhor que nos tire de nós toda arrogância, nos tire de nós toda soberba, tire de nós toda boca, toda palavra torpe que vem de nossos lábios, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então cabe nós a orar, buscar no Senhor, né, que é Ele que renova a nossa mente, é Ele que renova os nossos pensamentos, Ele que renova o nosso linguajar, Ele que renova as nossas práticas cotidianas. Então nós precisamos estar a cada dia renovado pelo Senhor, né, e também aborrecer essas coisas e não praticá-las, porque se a pessoa pode ser um bom pregador, ele pode ser um bom teólogo, ele pode conhecer a Bíblia de maneira inigualável, mas se ele tem essas práticas, ele está longe de ser um verdadeiro sábio. Ele está longe, porque aqui parte o princípio da sabedoria, aqui parte o temor do Senhor. Então ele não teme ao Senhor. Por quê? Porque essas coisas estão na sua vida cotidiana. E nós precisamos temer ao Senhor. Muitas vezes nós achamos que temer ao Senhor é um sinônimo de medo, de estar, né, afastado. Deus é todo poderoso, é santo, Deus pode fazer isso, pode fazer aquilo. E pode sim, irmão, mas o temor do Senhor não é este tipo de coisa. O temor do Senhor é isso aqui, é agradar ao Senhor, é saber do que o Senhor, né, se agrada e do que o Senhor aborrece, para que nós possamos estar no centro da vontade do Senhor. Então este é o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Glória a Deus, né? E nós podemos resumir também este tópico, né, este tópico 1, né, com Tiago 3 e o verso 17, né, que nos vai nos dar também algo,
para nos ajudar, para estar nos incentivando, né, a estar buscando mais a presença do Senhor. Tiago, deixa eu buscar aqui, Tiago, né, 3, verso 17. Tiago 3, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: mas a saber que vem do alto, e primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então esta é a verdadeira sabedoria. Ela vem do alto, ela vem pura, ela vem pacífica, ela vem moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então esta é a verdadeira sabedoria. Ela vem da fonte, a fonte é Deus. Amém? Então, concluindo esse tópico 1, nós vamos para o tópico 2, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. A palavra aqui do tópico 2 é: a sabedoria vista como um bem comercial. E este tópico também ele vem seguido de 3 subtópicos. E o primeiro diz o seguinte: podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo, do versículo 12 ao 19 do capítulo 28 de Jó. Com a descrita no livro de Provérbios, este livro, por exemplo, contém várias exortações para ser adquirida a sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou. Sobre a sabedoria em Provérbios, em Salomão, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Provérbios 4, 5, 7 e o 23. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Com bem destaca estudiosos e sabedoria em Jó incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. O patriarca exclusivo de Deus não é patrimônio exclusivo de Deus. Não é possível, não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. Tiago 1, 5 é o que nós já observamos, que Tiago 1, 5 fala que ela vem de Deus. Então logo ela não pode ser passada de pai para filho e ela não pode ser comercializada. Ela não pode ser comprada, vendida e assim por diante, né? Ela pode ser buscada na presença do Senhor através do temor do Senhor, porque ela é patrimônio de Deus. Ela é patrimônio exclusivo de Deus. Então Deus é a fonte de sabedoria. Somente nele nós podemos encontrar esta sabedoria, sabedoria divina. Ele é a fonte. No tópico 2 diz: o valor da sabedoria. O valor da sabedoria vale a pena recordar o que disse certo pregador. Londres: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento e
juntamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Assim, em Jó, vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria, nem onde encontrá-la. Jó 28, verso 13. É que por isso acredita ser fácil adquirir. Aqui nós podemos observar que o homem, ele pode ser, como eu disse, instruído, né? Pode ser conhecedor profundo, ele pode ser formado em várias áreas da sua vida, mas se ele não teme ao Senhor, não tem o temor do Senhor, ele é tolo, ele, né, é considerado como um tolo diante de Deus. Então fica bem claro para nós que não é apenas os estudos terrenos, e que nem nós vamos contra os estudos, são bons. É bom que todos nós podemos estudar, né, e fazer matérias e matérias, pós-graduação, fazer aí teologia. Isto é bom, mas se tivermos o temor do Senhor, é melhor ainda. É primordial para o homem, para a mulher que serve ao Senhor. Para o homem que quer ser sábio, ele tem que ter o início da sabedoria, é o temor do Senhor. Então você pode ter todos os diplomas. Se não tem o temor do Senhor, você tem apenas conhecimentos, mas não tem sabedoria. Aqui nós podemos até trazer ilustrações para melhor aplicação e compreensão. Um médico, por exemplo, ele é um homem que estudou e fez pós-graduação na sua área. Ele é um homem que entende da medicina. Ele sabe que fumar é prejudicial à saúde, mas ele não aplica isso em sua vida. Então ele tem o conhecimento, ele conhece as causas, as doenças que o fumo traz, mas portanto ele não aplica, ele fuma, ele está aí usando. Assim para outras áreas também, nós podemos aplicar de outras formas também, outros profissionais na área, né, que conhece muito bem, entende muito bem, mas não aplica a sua vida, né? Ele não vive aquilo que ele estudou e formou e tem o conhecimento. Ele não aplica, ele pratica aquilo lá. Então ele tem apenas formação, conhecimento, mas não tem sabedoria. Então é isto que Jó está querendo transmitir através da sua palavra, através da revista, né, o comentarista também traz amplos, né, para nós, né, bem explicadinho para nós, que nós já chegamos até a entender o que ele está querendo transmitir. Bem, vamos aqui para o tópico, subtópico 2, o valor da sabedoria. Tópico 3, né? Esse aqui já foi, o tópico 3, subtópico 3. A sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria existe ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Então aqui nós já podemos observar que a sabedoria ela é de um valor inestimável. E
só quem pode concedê-la é Deus, né? Ele fala aqui, ele não nega, né? Aqui o patriarca não nega que a sabedoria existe, ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, que a sabedoria existe. Ele não nega isto. E não nega que não pode ser encontrada. Ela pode ser encontrada sim. Só que ele fala o seguinte, a sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Então aí fica bem explicado e bem claro que nós não vamos encontrar sabedoria em qualquer lugar, somente em Deus. Então muitas vezes nós podemos observar que na nossa vida nós encontramos pessoas que dizem que Deus não existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, isso é tolice. Então este é o verdadeiro tolo, este é o verdadeiro tolo, o qual a Bíblia se refere. Por quê? Porque a sabedoria, ela se inicia no temor a Deus. E quem pode dar? Somente Deus pode dar. Então aqui fica bem claro que a sabedoria, ela tem uma fonte, e a fonte é Deus. Glória a Deus. Então assim nós podemos encerrar o tópico de número 2, né? Mas antes eu queria deixar aqui Colossenses, uma passagem bíblica que se encontra em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses no capítulo 2, e no verso de número 2, diz o seguinte: para que os seus corações sejam animados, estamos unidos em amor, e enriquecido da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aí está Colossenses nos dando o endereço da fonte. E se nós queremos, não tem outra forma, é temer ao Senhor, é buscar ao Senhor, é estar recebendo esses incentivos bíblicos para nossas vidas e continuar a nossa jornada, buscando um Deus que tudo pode, um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que tem todo o poder no céu e na terra e tem o controle do universo nas suas mãos. Glória a Deus. Vamos para o tópico 3, que diz o seguinte: a sabedoria vista como um bem espiritual. Uma verdade revelada no versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o de quem procura a sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um minerador, têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência técnica e determinação não tem sido suficiente. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples vida de tradições. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revela-se inútil na sua aquisição.
A sabedoria está em Deus e somente Ele pode otorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelar. Então aí está bem claro, está bem autoexplicativo que Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele a pode revelar. Então ela não está no centro da terra, ela não está com os sábios, mas sim ela está sendo propriedade de Deus, ela continua sendo propriedade de Deus e só Ele, somente Ele pode a revelar. No tópico 2, subtópico 2 diz: uma verdadeira prática, a saber, a sabedoria vem de Deus, ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdadeira, não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. Jó 28, 28. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e a afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacionamento. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pelas tradições. A sua sabedoria era uma verdadeira revelada. Por isso convertia-se em ação, prática e relacionamento duradouro. Glória a Deus. Então aqui fica bem claro que a sabedoria, portanto, é relacionamento. Nós, para termos ser sábios, para nós adquirir a sabedoria, precisa termos um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos nos aprofundar e ter intimidade com o Senhor para chegarmos a ser homem sábio diante do Senhor. E aqui nós podemos observar que ficou bem claro o texto, eu não quero mais detalhar para que o vídeo não fique tão comprido e os irmãos possam ser abençoados ouvindo todo o vídeo. Então vamos concluir essa lição, vamos para a conclusão, que diz o seguinte, a conclusão da nossa aula. Vimos que, mesmo com empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas, sobretudo, valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Então, essa é a conclusão da nossa revista. Você que vem assistindo as nossas aulas, através dos vídeos, eu creio que tem sido bênção. Você deixe lá o seu joinha, deixe lá o seu gostei, e para que nós possamos ser incentivados a continuar, a transmitir esses vídeos das aulas, até que esta onda passe e nós possamos estar presentes. Então que Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor.